Olá, queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. É com imensa gratidão a Deus poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. Eu sou Solange Couto e vamos refletir sobre o tema A Fé dos Justos. Nós vamos meditar lá em Abacuque 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. Quando tudo parece perdido com Deus, ainda não está perdido. Qualquer analista político que olhasse o cenário que Abacuque estava olhando, certamente lavraria a sentença de destruição sobre Judá e proclamaria a vitória da Babilônia. Ela era dona do mundo, era a maior potência política e econômica. Os seus escritos eram irresistíveis, as suas marchas eram triunfantes. O poder da Babilônia era aquele momento impossível de ser controlado e de ser paralisado. Mas, na verdade, esse texto vai nos dizer a megalomania babilônica teria um fim. Quando você olha para um cenário e diz que não tem mais jeito, quando você olha para uma situação e diz não tem mais saída, com Deus ainda tem saída. Deus é o Deus que reverte circunstâncias. Deus é aquele que transforma vales em mananciais, lágrimas em alegrias, derrotas em triunfo e glórias em vitórias. Essa é a mensagem de Abacuque 3. Quando chegamos no fim dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação, mas diz a Bíblia que ele subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. Quando ele não encontra resposta na situação política, econômica e espiritual da sua nação, Abacuque sobe para a torre de vigia e clama a Deus. E Deus abre para ele as cortinas do futuro. E Deus revela para ele que a solução não estava no braço da carne. Que a solução não estava na política, economia. A solução não estava nas mãos dos homens. A solução estava nas mãos de Deus. Lição para nós. A solução para mim, para você, sua casa, sua família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, não está na mão dos homens. Está nas mãos de Deus eterno, do Deus vivo. O profeta Abacuque está nos mostrando que quando os nossos recursos acabam, os celeiros de Deus estão abarrotados. O profeta Abacuque nos mostra que a fé em Deus não é fuga dos problemas, mas a única maneira sensata de enfrentá-los vitoriosamente. Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. O profeta começa a encontrar saída para um problema que ele fala com Deus, escuta Deus. Ou quando ele escuta Deus e quando ele fala com Deus. Aquilo que vai trazer solução para este profeta é a Bíblia e oração. E quando ele escuta a voz de Deus é quando ele apresenta a causa para Deus. E é que ele encontra saída e solução para a sua vida. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. A opinião dos homens mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Deus continua falando com o seu povo e esperando o seu povo falar com ele. Porque, na verdade, diante das situações adversas, se nós olharmos para baixo, vamos ficar desolados, estarrecidos pelas circunstâncias. Se olharmos para cima,
Deus, encontraremos vitória nele. Abacuque nos deixa as 4 lições básicas. A primeira lição: a palavra e a oração nos coloca no caminho da restauração. Como diz lá em Abacuque 3, 1 e 2, a oração do profeta Abacuque sob a forma de um canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Palavra de Deus e oração. Ouvir Deus através da palavra, falar com Deus através da oração. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. No versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Você nota que Abacuque está escutando Deus. Quando escuta sobre o plano de Deus, a agenda de Deus, o propósito de Deus, diz o texto sagrado que ele fica alarmado. Que plano que ele está escutando? O que é o que o alarma? É perceber que Deus é quem estava no controle da história e não a Babilônia. Não era Nabucodonosor, rei dos reis, que estava controlando o cenário político. Era o rei dos aqueles que está sentado no trono. É quem estava conduzindo os rumos, não só de Judá, mas os rumos da história mundial. Abacuque começa a perceber que esse Deus que está no trono teria que disciplinar Judá. Mas logo depois haveria de julgar a Babilônia. Deus é o Deus que julga o pecado na vida do seu povo. Deus é o Deus que produz justiça para aqueles que estão agindo à revelia da sua vontade. Deus transforma o Abacuque questionador para um Abacuque adorador. Tirou do vale do medo para a montanha da fé, no momento em que ele ouve a palavra de Deus. Segunda lição que ele nos deixa: ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração fervorosa. Quando ele diz, tenho ouvido, Senhor, suas declarações e me sinto alarmado, imediatamente este homem é levado a orar. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Palavra e oração precisam andar juntas. Nós não podemos separar o que Deus uniu. A voz de Deus nos põe de joelhos. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais fervoroso na oração você deve ser. Quanto mais luz você tem na mente, mais fogo você tem dentro do coração. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais dependência de Deus você deve ter. Quanto mais alto você voa no seu conhecimento da Escritura, mais prostrado você deve estar diante da majestade de Deus. Terceira lição que ele nos deixa: a oração que honra o Senhor deve caminhar na humilhação do homem para a exaltação de Deus. E aqui a oração de Abacuque tem 3 características importantes. A primeira delas, a humilhação. Esse homem está humilhado diante de Deus. Ele não ousa questionar Deus acerca do seu silêncio, da sua inação, dos seus métodos. Até aqui ele tinha 3 questionamentos com Deus. Deus, por que o Senhor está calado? Por que o Senhor não fala? Por que as coisas estão acontecendo e o Senhor não fala nada? Porque o ímpio prospera, porque a violência prevalece, Deus. Depois ele questionou os métodos de Deus. Como é que o Senhor vai usar um ímpio, mais que nós, para nos disciplinar? Porque o Senhor vai usar a Babilônia para ser chicote da nossa disciplina? A partir de agora, ele não questiona o silêncio de Deus, não questiona a inação de Deus e nem os métodos de Deus. A partir de agora, Abacuque se humilha na presença de Deus para exaltá-lo.
Foi assim com Moisés no Monte Sinai, ele caiu com o rosto em terra tremendo. Foi assim com Isaías, quando viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono e disse: ai de mim. Foi assim com João na ilha de Patmos, caiu aos pés como morto. Ninguém pode ter uma visão da glória de Deus sem se prostrar. Aviva, ó Senhor, avivamento. Tem a ver com a atitude do coração quebrantado, coração contrito, coração sedento de Deus. Coração disposto a se arrepender, que tem prazer em adorar, coração que tem prazer em anunciar a boa nova do Evangelho. Esta visitação do Espírito Santo de Deus é a característica do avivamento. O verdadeiro avivamento é mudança de vida, transformação de caráter. O avivamento é revestimento de poder. O avivamento é mudança do interior e não do exterior. Aviva, Senhor, a obra através dos anos. A visão dos gloriosos feitos de Deus no passado. Ajuda-nos a enfrentar o presente. O profeta busca agora no passado as raízes para afirmar sua confiança no presente. Ele olha para a história e vê a história. É o palco da revelação de Deus. Concluindo nesta manhã, que eu e você também sejamos avivados no Senhor, na nossa confiança e dependência dEle, para o servirmos conforme sua vontade. Deus abençoe sua semana.